Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 3 de março de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 30 minutos. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem que a gente conversa ao vivo através do número do nosso WhatsApp, que é 19 o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Vou repetir para dar tempo de você anotar. 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto mesmo. E você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Após 3 mortes de bebês na maternidade, vereadores Rodrigo da Farmadic e Mariana Conte questionam o quadro de funcionários e a situação financeira da instituição. Vereadora Débora Palermo pede informações ao executivo sobre estudantes com deficiência auditiva na rede municipal de ensino. Estudante cria aplicativo para mapear crimes na região da Unicamp. E o fim de semana está chegando. Confira as atrações em Campinas e região e para todas as idades. E a gente abre a edição de hoje com as notícias aqui da metrópole de Campinas. Nós vamos mostrar o trabalho do estudante que criou o aplicativo para mapear crimes na região da Unicamp. Olha só. Você sabia que existe um aplicativo que mostra em tempo real as ocorrências na região da Unicamp? Esse aplicativo é um aplicativo de segurança desenvolvido fruto de uma competição de programação promovida pelo Fundo Patrimonial da Unicamp em novembro. Ele ficou em segundo lugar e por conta disso eu desenvolvi por mais um mês. Segundo dados do 7º Distrito Policial, localizado em Barão Geraldo, houve um aumento no número de ocorrências de roubos e furtos no local entre 2021 e 2022. No ano passado, todos os dias, pelo menos 4 pessoas foram vítimas de furto ou de roubo no distrito de Barão Geraldo. Ainda de acordo com o Victor, que desenvolveu o aplicativo após ter o seu carro furtado, a finalidade é justamente mapear casos de roubos e furtos em Barão Geraldo. Ele funciona como um feedback dos usuários e exibe um mapa de calor apontando as regiões mais perigosas aqui no bairro. Assim, os usuários evitam aquelas regiões para se locomover. Importante destacar que somente alunos, professores e funcionários da universidade podem se cadastrar por meio do e-mail interno do campus. O aplicativo recebeu mais de 100 cadastros e cerca de 20 locais com ocorrências registradas. É baseado nas experiências dos próprios usuários. Qualquer usuário pode instalar o aplicativo e visualizar o mapa de calor, mas apenas estudantes da Unicamp, docentes e funcionários que têm e-mail institucional conseguem se cadastrar para falar de ocorrências. Por exemplo, se eu fui furtado naquela esquina ali, eu denuncio no aplicativo e aquela esquina vai ficar marcada como uma região perigosa naquele horário. Daí quando outros usuários filtrarem para pesquisar, eles vão ver que lá é para ser evitado. O aplicativo já está funcionando, as pessoas já podem baixar normalmente? Ele já está para Android na Play Store desde o começo do mês e essa semana ele vai estar na Apple Store também para iPhone. Esse estudante de música da Unicamp, que também chama Vitor, não perdeu tempo e já instalou o aplicativo. Eu instalei o aplicativo porque eu vejo que aqui não é uma região tão segura assim, né? A gente escuta bastante notícias de assalto no grupo da Unicamp, eles sempre estão postando lá. Eu achei que é uma boa forma de eu entender onde está acontecendo isso exatamente, para eu saber onde eu passo à noite, né, quando a gente volta da aula.
A prefeitura aqui do município vai reabrir a partir das 6 horas da manhã deste sábado, 4 de março, a Avenida Heitor Penteado, entre a Avenida Almeida Garré e o 4º Distrito Policial, ali no entorno da Lagoa do Taquaral. O trecho estava interditado desde o dia 3 de fevereiro por uma recomendação do Ministério Público para evitar acidentes envolvendo árvores ou galhos. Durante este período, a Secretaria de Serviços Públicos fez o manejo, poda e outras intervenções necessárias de todas as árvores, especialmente os eucaliptos próximos ali ao alambrado. Com a abertura da avenida para o trânsito de veículos, de pedestres e ciclistas, os 20 quiosques da área externa do parque que estavam no trecho interditado também estão autorizados a reabrir e voltar com as atividades comerciais. Os permissionários da Lagoa do Taquaral ficaram isentos de pagar a taxa de uso do solo para a CETEC, conforme um parecer jurídico durante o período em que não puderam exercer as atividades. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, porque o Centro de Valorização da Vida, que realiza o apoio emocional e prevenção do suicídio, atende de forma voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por telefone, e-mail, chat, 24 horas todos os dias. E amanhã, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde, lá na rua Doutor Delfino Sintra, número 63, no bairro Botafogo, acontece um curso gratuito para novos voluntários. Confira este recado. Eu gostaria de te convidar para participar do PSV, Programa de Seleção de Voluntários do CVV do Posto de Campinas. O CVV presta serviço de apoio emocional gratuito, 24 horas por dia e totalmente sigiloso. Venha participar conosco deste trabalho. Meio-dia mais 42 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque o vereador Rodrigo da Farmadique protocolou um requerimento direcionado à Prefeitura sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo Executivo sobre a situação da maternidade de Campinas. O requerimento protocolado pelo vereador Rodrigo da Farmadique solicita informações sobre possíveis medidas referentes à situação da maternidade de Campinas. Esse requerimento vem de encontro com a notícia que nós tivemos da maternidade, que infelizmente 3 crianças foram a óbito na maternidade, e nós questionamos a Prefeitura quais são as medidas que estão sendo adotadas quanto à fiscalização da maternidade, porque é de obrigação do Poder Público, da Vigilância Sanitária, Departamento de Vigilância Sanitária, fazer essa fiscalização, mas também a preocupação quanto à assistência das famílias, das mães da cidade de Campinas que dependem do SUS. Nós temos o encaminhamento através da Secretaria Municipal de Saúde para o Hospital e Maternidade da PUC e também da maternidade, que é o principal convênio que nós temos na cidade de Campinas. Temos a assistência do Hospital do CAISM, da Unicamp, mas as mães dependem principalmente do atendimento da maternidade. Então, o questionamento é quais as medidas adotadas pela Prefeitura para garantir essa assistência, porque de repente pode, inclusive, nós não sabemos como está a situação financeira, administrativa da maternidade, de um colapso de não ter esse atendimento. Então, nós precisamos achar um caminho para garantir que as gestantes da cidade de Campinas tenham atendimento. Entre os questionamentos, o parlamentar quer saber qual é o status da fiscalização do hospital promovida pela Devisa. Também como está ocorrendo o remanejamento dos casos de UTI neonatal e outros para os demais hospitais da rede pública. O parlamentar pergunta ainda ao Executivo se há risco de superlotação em razão da sobrecarga imposta a esses hospitais e que medidas estão sendo tomadas para evitar este risco. Inclusive, questionamos se é o ponto de fazer uma requisição administrativa do hospital, porque se a gestão não estiver dando conta, alguém tem que tomar uma providência para que a gente garanta assistência na cidade de Campinas. Quem também está preocupada com esta situação é a vereadora Mariana Conte, que protocolou um requerimento solicitando informações
sobre o quadro de funcionários da saúde do Hospital Maternidade de Campinas. De autoria da vereadora Mariana Conte, foi protocolado na Câmara o requerimento número 382 deste ano, que pede informações sobre o quadro de funcionários do Hospital Maternidade de Campinas, após a vigilância sanitária da cidade informar o surto de gastroenterite na unidade que ocasionou a morte de 2 bebês em fevereiro. É papel do Devisa, enquanto órgão de vigilância sanitária, a fiscalização das condições nesses locais, né? Então, como já era sabido, depois que veio evidenciou essa questão da crise financeira e da maternidade de Campinas e da morte dos bebês, havia um número de profissionais aquém do que era necessário, que é regulamentado pela portaria do Ministério da Saúde. Isso é muito grave. Então, esse requerimento é exatamente o questionamento da Devisa sobre como que é o processo de fiscalização e quais foram, digamos assim, quais foram os relatórios dessa fiscalização, que é a atribuição do Devisa fazer. A Maternidade de Campinas realiza cerca de 750 partos por mês, mais de 7.000 atendimentos mensais entre consulta, assistência a mães, gestantes e recém-nascidos. Isso levanta uma questão sobre a necessidade de uma política municipal voltada para o parto. Então, a gente sabe que tem muitos municípios que têm casa de partos, que incentivam o parto humanizado, inclusive com uma tendência, uma política para diminuir as internações, sejam de mães e seja de bebês. Então, acho que também é o momento da gente pensar a necessidade de ter uma política municipal para atender tanto as mulheres gestantes, puérperas, quanto os recém-nascidos na cidade de Campinas. A parlamentar aguarda o retorno da Prefeitura para tomar os próximos passos. A gente precisa, para além de, digamos assim, responder um problema urgente que é necessário, a gente precisa fazer uma política que mude essa lógica, inclusive todas as pesquisas que mostram que uma política mais humanizada, com um acompanhamento mais constante e menos medicalizado das gestantes, diminui o risco de internação da mulher, da mãe e do bebê. Então, assim, também há que se pensar por que está tendo tantas internações de bebês recém-nascidos. Então, a gente precisa tanto ampliar os leitos, quanto a gente precisa reduzir as internações. Então, é necessário que se tenha estratégias nos dois sentidos, tanto de atender uma situação urgente, que é a falta de leitos, e a fiscalização sobre na maternidade especificamente, mas e também no Hospital da PUC, no CAISM, enfim, os hospitais, maternidades que hoje existem, mas também a gente precisa ter uma política para reduzir as internações. Em nota enviada, o Hospital Maternidade de Campinas encaminhou para a Devisa a escala médica dos neonatologistas horizontalistas, atendendo integralmente o determinado pela Portaria 930 do Ministério da Saúde, após tratativas emergenciais com a Secretaria Municipal de Saúde. E agora aguarda que o órgão promova a liberação dos leitos interditados. Após a Prefeitura de Campinas ter assegurado um aporte financeiro para reverter emergencialmente essa crise referente à questão dos leitos na UTI neonatal, alguns médicos neonatologistas da própria maternidade de Campinas assumiram o compromisso de cobrir toda a escala, se cotizando e assim permitir a continuidade do atendimento que beneficia toda a população, não só da cidade, mas da região metropolitana, fecho aspas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, com a vereadora Débora Palermo, que solicita informações sobre estudantes com deficiência auditiva na rede municipal de ensino. Preocupada com as políticas públicas para estudantes da rede com deficiência auditiva, a vereadora Débora Palermo protocolou um requerimento solicitando informações sobre esse público. Como que nós conseguimos gerar políticas públicas, para
para crianças com deficiências, né? Mostrando estatísticas, dados estatísticos. Não tem como a gente apontar demandas sem uma estatística. Então, nós precisamos desses números para dizer ao poder público que precisamos aumentar o atendimento, melhorar o atendimento para essas crianças com deficiências, né? Por isso eu fiz esse requerimento. No documento, a parlamentar questiona quantas crianças e adolescentes com deficiência auditiva estão atualmente matriculadas na rede municipal de ensino e o número por escola. Ela comentou que esse assunto chegou por meio de mães desses estudantes. Nós fomos procurados por várias mães que dizem que os filhos têm deficiência auditiva e não estão sendo atendidos nas escolas como deveriam. Por isso, nós fizemos esse pedido para fazer o levantamento de onde estão essas crianças, o que tem nessas escolas, para que a gente possa melhorar o atendimento para elas. A vereadora reforçou a necessidade desses números ainda para este ano, para garantir ações assim que possível. Com esses dados em mãos, a gente pode pedir, né, via indicação, com reuniões com o secretário de Educação, com a diretoria de ensino, para que aumente essas políticas públicas que realmente atendam a necessidade de cada criança, né? Porque é direito delas, né? Serem atendidas em todas as suas deficiências, todas as suas especificidades. Então, por isso, esse requerimento. Nós queremos não só na educação, mas também na saúde, em outras áreas que também têm deficiência no atendimento para crianças com deficiência. E olha só, tramita aqui na Câmara de Campinas um projeto de lei que cria o programa Escola Sem Partido. A iniciativa é do vereador Marcelo Silva. O vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que cria em Campinas o programa Escola Sem Partido. A proposta estabelece uma série de regras a serem observadas na rede pública municipal de educação. Esse é um projeto que nós já tentamos trazer no passado. O que tem que ficar muito claro, né, que muitas vezes as pessoas elas distorcem a informação, o professor ele tem que lecionar de uma forma totalmente imparcial, ele tem que passar a verdade como ela é e deixar a posição ou de um lado ou de outro de fora da discussão político ou da própria história que existe no nosso Brasil. Tem que ser contada de fato como ela é, tem que ser contado como ela aconteceu. Então o que nós vivenciamos hoje, e eu recebo aí várias mensagens, várias ligações de alguns casos em que estão realmente acontecendo uma doutrinação muito forte nas escolas por parte, obviamente, eu não gosto de generalizar e nem de totalizar, por parte de alguns professores, mas que muitas vezes acabam incomodando os alunos que estão lá para aprender. A proposta ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Legalidade e, se receber parecer favorável, será analisada em plenário. O que fica claro é que o nosso projeto de forma alguma vai calar o professor, muito pelo contrário, até porque eu venho aí de uma família de professores, minha esposa, minha mãe, meus avós, e a gente sabe da importância do professor lecionar e ficar claro à vontade para ensinar aquilo que realmente aconteceu, aquilo que a história nos diz e aconteceu. Agora, o que não pode ser feito é uma distorção dos fatos para inserir uma ideologia político-partidária. Isso que nós não queremos. Marcelo Silva salienta o papel da família na educação das crianças. Educação, ela é feita pelos pais e nós não podemos aí colocar essa responsabilidade nas escolas. Então, a política, isso tem que ser debatido no ambiente familiar, num ambiente em que você cresceu com os princípios e com os valores que foram passados pelos seus pais. E não o professor, né, tentar inserir isso de uma forma distorcendo, na verdade, a realidade dos fatos. Meio-dia mais 55 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque instituído pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, essa semana foi comemorado o Dia Municipal da Sukiuma Hikari. Confira como foi.
Como parte das comemorações do Dia Municipal da Suquio Marricari, instituído pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, o Legislativo Campineiro destinou a primeira parte da reunião ordinária desta quarta-feira para a celebração da data. O Dia Municipal é comemorado sempre em 27 de fevereiro, dia em que, em 1959, Kotama Okada teria recebido de Deus Criador uma revelação. A Suquio Marricari é uma organização espiritualista com sedes na Europa, África, nas Américas do Norte e Latina, na Ásia e Oceania. Foi fundada no Japão em 1959 pelo mestre Kotama Okada, com o propósito de divulgar as leis espirituais fundamentais que regem a prosperidade de todas as coisas do universo, como um guia seguro para que qualquer pessoa, independentemente de sua crença, etnia ou cultura, possa conquistar vida saudável, harmoniosa e próspera. O princípio básico pregado pelo mestre Kotama é o de que a origem da humanidade é uma só. A origem de todas as religiões é uma só. A origem da Terra é uma só. Portanto, todos os seres humanos são irmãos e têm o objetivo de cooperar harmoniosamente entre si e estabelecer um nível mais elevado de civilização holística e de perene paz, verdadeiro paraíso sobre a Terra. Nivaldo Osório, que é diretor da organização em Campinas, falou dos propósitos da filosofia e o trabalho realizado. Logicamente, os ensinamentos da Suquio Marricari são amplos e profundos, mas qualquer atividade que o ser humano procure desenvolver daqui em diante, então o ser humano tem que fazer uma avaliação, né? Por que existe o ser humano e qual a missão do ser humano? Então, se começa por aí, fica mais fácil, né? Todos os dias, né, atendemos das 9 da manhã até às 8 da noite e sábado, domingo, feriado até às 6 da tarde, né? Então, quem quiser contactar, nós vamos explicar de maneira mais detalhada e também transmitir a luz purificadora. O mais importante é receber 4, 5 vezes essa luz e a própria pessoa chegar à sua conclusão. Porque realmente, recebendo 4, 5 vezes essa purificação, algo começa a mudar, né? Então, faça a experiência os senhores mesmos. Muito obrigado. Se você quiser ter mais informações, você acessa o site www.suquiomarricari.com.br. Aqui em Campinas, o endereço fica na rua Bartolomeu Bueno da Silva, número 185, no bairro Taquaral. Vamos falar sobre futebol porque no fim de semana as duas equipes da cidade entram em campo. Pela ordem cronológica, amanhã no sabadão, às 4 horas da tarde, a Ponte Preta enfrenta o Comercial lá em Ribeirão Preto, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A Macaca já se garantiu na primeira posição, então só cumpre a tabela nessas últimas 2 rodadas. A Ponte, que no meio de semana goleou o Fluminense lá em Teresina, no Piauí, vem em ótima fase, então o técnico Hélio dos Anjos pode fazer alguns testes amanhã e poupar aqueles atletas que estão desgastados. O Comercial é o 7º colocado, tem 17 pontos e tenta se manter no G8 da competição. E claro que na segunda-feira a gente balança as redes e conta a história desta partida. Já no domingo é a vez do Guarani entrar em campo pela última rodada do Campeonato Paulista. Você já vê aí na sua tela. Olha que duelo, hein? Contra o Palmeiras no Estádio Brinco de Ouro às 4 horas da tarde. O Guarani, que não tem mais chances de classificação, nem risco de rebaixamento, já está classificado para o Troféu Independência, que é o antigo troféu do interior. E o Palmeiras briga para ser o primeiro colocado do grupo e também da classificação geral. Sobre ingressos para este super duelo,
Valores: no tobogã e na cabeceira sul custa R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada. Nas vitalícias e no tobogã inferior, R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. Somente torcedores do Guarani podem ir ao estádio, hein? É jogo de torcida única por determinação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Federação Paulista de Futebol e o Ministério Público também do Estado de São Paulo. E na segunda-feira a gente balança as redes e conta a história desta última rodada entre Guarani e Palmeiras e como ficou esta classificação. 13h em ponto. Por falar em fim de semana, hora de conferirmos as atrações culturais aqui em Campinas e região no nosso quadro Agenda Cultural. Olá, Agenda Cultural no ar, final de semana chegou, tá batendo aí na sua porta. E eu já chego com dica. E a primeira é para falar da abertura da temporada 2023 da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que vai acontecer aqui, ó, no Teatro Castro Mendes, no sábado, às 8 horas da noite e no domingo, às 11 horas da manhã. E agora, que tal a gente seguir com a programação de Campinas e região? Confira! Em março, mês da mulher, o Parque Hop Hari está com acesso liberado para as mulheres. Basta comparecer acompanhada de um pagante e se divertir. A promoção vai até o fim do mês de março. Sábado, o trio Mana Flor se apresenta no Sesc Campinas, a partir das 4 horas da tarde. E tem teatro no Sesc, Virgínia, hoje às 8 da noite. Para as crianças, Maria dos Céus, no domingo às 4 da tarde. Sábado no Brazuca vai ter Rock Festival, com CPM 22 e Fresno. A casa abre às 10 da noite. A Banda Maneva se apresenta hoje na Red Eventos, em Jaguariúna. O acesso estará liberado a partir das 9 da noite. O cantor Rodrigo Teaser faz tributo ao rei do pop Michael Jackson no Teatro Iguatemi Campinas, sábado às 9 da noite e no domingo às 7. E vamos de cinema. Amizade entre dois meninos de 13 anos, Léo e Remy, acaba de repente. Sem entender o que aconteceu, Léo procura a Sophie, mãe de Remy. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est passé quelque chose. Dis-moi. Rémi, arrête! Ao longo dos últimos 7 anos, Creed enfrentou grandes desafios e aprendeu com as lendas do boxe, como seu pai e o eterno Rocky Balboa. De repente, com a vida toda estruturada, ao lado de Bianca, Creed acaba impactado por uma grande surpresa. Damian, um velho amigo de infância e igualmente talentoso no esporte, reaparece após cumprir 18 anos de prisão. No início, o reencontro parecia promissor, mas o ódio e a inveja reprimidos de Damian afloram. Agora que eles chegaram a conviver como irmãos no passado, irão acertar as contas no presente, dentro de um ringue. I need you to let go of your fear. Let go of the guilt. Let go of whatever was and walk into what is. I feel those chains are breaking, yeah. I fear God, I don't fear death. I see those stripes and take a step. A jovem June mora nos Estados Unidos e durante a viagem da mãe, Grace, com o namorado Kevin para a Colômbia, ela cai na farra. No entanto, no momento do reencontro, ele não acontece.
O clima de tensão só aumenta na medida em que June entra em contato com as autoridades para relatar o desaparecimento e, para sua surpresa, surgem boatos de ligação da mãe com o crime. Desesperada, ela usa o conhecimento e recursos tecnológicos disponíveis para ajudar na investigação realizada à distância pelo agente Park e Ravi. Going through Kevin's email? You need to let the police handle this. I tried, but we're running out of time. Who are these people? This woman calls him Darren. You weren't going to tell me my mom was dating a felon? You need to trust me on this. Shocking new footage has leaked online. I have some questions regarding something we're looking into. Has your mom ever gone by any of their names? What? The strangest case I've ever seen. There may be more than meets the eye. There are some legit questions. Hey, Junebug. There's actually a lot I want to talk with you about. Oh my God, someone's here. Sarah é uma grávida que quer fazer um bom jantar com seu parceiro Simon, antes de dar à luz. No restaurante, ela não tem que lidar apenas com o marido, que infelizmente é bastante insensível. Ela também sente que está sendo observada por uma mulher que imediatamente confunde com uma bruxa. Então, surgem tensões entre a estudante Raquel e a sua nova colega de quarto, Marsha. A jovem de comportamento estranho e completamente impulsiva trouxe para casa um homem estranho, com quem um incidente violento imediatamente se inicia. Ela é uma bruxa. Mas quando ela morrer, eu vou ficar com seus poderes. Em uma comunidade religiosa isolada, dezenas de mulheres como Ona, Salomé, Marish e Jens sofrem nas mãos dos homens que lá residem. Drogadas e estupradas de maneira sistemática, elas são acusadas de pecadoras pelos agressores. Cansadas de tanta violência, a ideia de uma fuga se torna realidade. Mas o tempo se torna muito curto para decidir se vão lutar por sua liberdade ou aceitar o sofrido destino. We know that we've not imagined these attacks. We know that we are bruised and terrified. Hope for the unknown is good. It is better than hatred of the familiar. And we cannot endure any more violence. We have been preyed upon like animals. Maybe we should respond like animals. How would you feel if in your entire life it never mattered what you thought? When we've liberated ourselves, we will have to ask ourselves who we are. E essas foram as dicas de hoje. Aproveite! Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! Fim de semana em que teremos de tudo aqui na cidade de Campinas, viu? Sol, chuva, calor, uma queda de temperatura, então vamos lá. No sábado, o sol aparece com mais intensidade, à tarde a nebulosidade aumenta e tem previsão de chuva. No domingo, a nebulosidade é ainda maior, também tem previsão de chuva com mais intensidade. Sobre as temperaturas, elas já estão aqui na minha tela, então para você ficar bem informado, hein? Amanhã no sábado, mínima de 20 graus, a máxima pode chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. No domingo, com mais nebulosidade, então o sol perde a intensidade, não fica com aquele calorão que nós estamos acostumados e que nós estamos vendo ao longo desta semana. Mínima de 19 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus aqui na cidade de Campinas.
Uma notícia para a gente poder encerrar o nosso telejornal: a Secretaria de Saúde aqui de Campinas ampliou o público-alvo da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19. Então, a partir desta segunda-feira, 6 de março, pessoas a partir de 60 anos que tenham tomado pelo menos 2 doses do esquema vacinal, sendo a última, no mínimo, há 4 meses, também vão poder ser imunizadas. As vacinas Pfizer bivalentes contam com cepas atuais contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. As doses também estão disponíveis para moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, indígenas, populações ribeirinhas e quilombolas. Para ser vacinada, a pessoa deve apresentar um documento com foto, número do CPF, a carteira de vacinação, se tiver, e uma comprovação médica da imunossupressão. As doses estarão disponíveis nas 66 unidades básicas de saúde aqui da cidade e não é preciso agendamento. Os horários das salas de vacina dos centros de saúde podem ser encontrados no site vacina.campinas.sp.gov.br. Neste site você tem acesso a todas as informações, caso você fique ainda com alguma dúvida sobre este assunto, tá certo? E olha só, agora 1h11, o Câmara Notícia fica por aqui, mas eu tenho convite para fazer a você, viu? Daqui a pouco, às 2h da tarde, acontece a 15ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Em seguida, às 3h30 da tarde, acontece a 3ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Arborização Urbana de Campinas e às 7h da noite tem a comemoração ao Dia Mundial das Doenças Raras, tudo com transmissão da TV Câmara Campinas ao vivo. Até segunda-feira que você fica com o nosso Câmara Notícia. Tchau, tchau.